de águas subterrâneas ou de ocorrências minerais. Prospecção radiestésica, em que a pessoa, geralmente, opera com uma forquilha, que, em suas mãos, se dobra ao passar pelo local em que se encontram, indicando sua existência. O fenômeno pode, de certo modo, ser tido como paramediúnico, ainda que o operador seja acompanhado ou, até, supervisionado pelos espíritos interessados. Ao que tudo indica, trata-se de um processo em que o operador, captando as radiações, possivelmente magnéticas, da água e dos minérios, influiria no movimento para baixo da forquilha, como efeito ectoplásmico. Já no registro de doenças e, não raro, a indicação de medicamentos que possam influir na sua cura, o evento, certamente, comparece como mediúnico, presidido por espíritos com conhecimentos na área médica. Nesse tipo de atividade, o médium usa, normalmente, um pêndulo, que pode ser de metal, madeira, vidro primeiro, até, de borracha, variando seu peso de 10 a 100 gramas e podendo ter, tanto a forma cônica, a mais usada, como redonda, cilíndrica ou oval. Geralmente, na presença do paciente, ou de uma sua fotografia, o operador, tendo à sua frente um mapa anatômico, sobre ele passa vagarosamente o pêndulo, nos locais correspondentes aos órgãos afetados. Este oscila ou gira de maneira especial, caso em que o agente pode, inclusive, detectar a gravidade da enfermidade pelo número de giros do pêndulo. Nesse processo, o operador, ao que parece, capta as vibrações da aura do paciente e, com os recursos ectoplásmicos que fornece, o espírito que o dirige atua sobre o pêndulo, comandando as oscilações ou giros, sempre que, naturalmente, se tratar de um trabalho sério e responsável. De se ressaltar que, não raro, o diagnóstico pode se referir a uma doença que ainda não se manifestou no corpo físico, mas que já se encontra instalada no perispírito, caso em que a medicação poderá ter caráter preventivo. Nota: como já observado, antes de se fazer perceptível na organização física, a doença, como disfunção dos centros vitais, já se encontra instalada no perispírito. Justamente por isso, a aura, projeção do complexo perispírito duplo etérico corpo físico, mostra os sinais da enfermidade antes de sua manifestação física, o que, inclusive, possibilita aos médicos espirituais não só diagnosticá-la, como atendê-la de acordo com o merecimento de cada um. Esse capítulo, aliás, é um dos mais importantes para a medicina do futuro e as observações que nestas últimas décadas já se vem fazendo, com apoio na eletrônica e outros recursos, abrem perspectivas inimagináveis, indicando que logo mais poderá ser possível, também entre os médicos encarnados, principalmente pelo diagnóstico áurico, a abordagem da doença em seu nascedouro. V do autor, Perispírito, 4. Ed. Campinas, São Paulo, SEAC, 2010, capítulo 13, Perispírito e enfermidade. Fim da nota. Casos em que o operador pode usar, também, o pêndulo para indicação dos remédios. Antigamente, diante de amostras dos principais medicamentos então conhecidos, o operador, se for o caso, após o diagnóstico da enfermidade, sob a clara influência do espírito que o assistia, passava o pêndulo sobre cada uma e, pelo tipo de oscilação ou giro, poderia concluir sobre sua indicação e eficácia do remédio, a ser associado, ou não, a outras espécies de drogas. Com o surgimento da indústria de medicamentos, tal sistema, evidentemente, tornou-se anacrônico, passando, às vezes, a ser substituído, tanto quanto possível, por uma grande coleção de fichas com os nomes de medicamentos atuais, sobre as quais é passado o pêndulo, a fim de se alcançar uma possível indicação terapêutica. Obviamente, tal método pode deixar a desejar, ainda que não perca o seu significado como um notável fenômeno, em que o médico espiritual e o médium, liberando ectoplasma, interagem, produzindo,
às vezes, até resultados surpreendentes. Finalmente, também pode ser catalogado como mediúnico o processo de localização de pessoas ou seus restos. O operador, de posse de uma fotografia da pessoa procurada, de um objeto que tenha sido de seu uso ou, mesmo, um papel com seu nome e testemunhos, segurando um pêndulo sobre um mapa da região ou outro indicativo geográfico, localiza a posição da pessoa ou do que dela sobrou. Claramente, é a ação espiritual sobre o médium, que comanda o movimento do pêndulo, aproveitando, também, conforme as necessidades, o ectoplasma disponível. Pelo exposto, entende-se, afinal, que o processo radiestésico, em sua intimidade, é tão complexo quanto os demais até aqui examinados. Certamente, o desenvolvimento do saber humano possibilitará, também, no devido tempo, sua inteira compreensão. 49. Poltergeist. As chamadas manifestações poltergeist, do alemão, poltern, fazer barulho, alvoroço, geist, espírito, caracterizam-se pelo surgimento de uma série de fenômenos ruidosos e, por vezes, até chocantes, que ocorrem sucessiva ou simultaneamente, envolvendo, geralmente, espíritos de categoria menor, que, para tal, aproveitam, particularmente, o ectoplasma disponibilizado por um médium de efeitos físicos, epicentro, em combinação com outros recursos. Em tais manifestações conjugam-se vários dos fenômenos já vistos como levitação, materializações, deslocamento de móveis, pirogenia, pneumatofonia, pneumatografia, efeitos luminosos, odorantes, térmicos, eletroeletrônicos, atmosféricos, pancadas associadas, por vezes, a estrondos e variadas manifestações de agressividade, por parte dos espíritos, como, por exemplo, objetos que são jogados ao chão ou contra alguma pessoa ou animal presente, derramamento de conteúdos de panelas ou vasos, janelas, portas e gavetas que se abrem e se fecham ruidosamente, e outras ocorrências. Como a maioria das ocorrências mediúnicas, os fenômenos poltergeist são conhecidos de há muito. Ao que consta, o primeiro caso a ter um relato completo ocorreu na casa do magistrado John Mompesson, em Tebort, Wiltshire, em 1661. O fato a seguir descrito encontra-se narrado numa obra do reverendo Giuseppe Glanville, publicada em 1668. A história começa com a detenção de um tamboreleiro errante. Na metade de abril, na ausência do Sr. Mompesson, o tambor confiscado foi levado à casa do magistrado. Quando Mompesson voltou, disseram a ele que, noite após noite, sons surdos e barulhos de tambor eram ouvidos na casa. Um tambor invisível tocou rondeades, cucordes e tatitou e pancadas eram ouvidas quando solicitadas. Quando o tamboreleiro errante foi sentenciado, as manifestações cessaram. Mas ele voltou de algum modo e os distúrbios surgiram renovados. Objetos se moviam, luzes misteriosas eram vistas, um criado foi aterrorizado por um grande corpo com 2 olhos fixos, e os barulhos se tornaram especialmente violentos com a aproximação das crianças da casa. As camas delas eram sacudidas e erguidas, barulhos de arranhaduras e raspaduras as seguiam, cheiros sulfurosos eram sentidos, gotas de sangue eram percebidas e os distúrbios, que duraram por um período de 2 anos, algumas vezes acordavam a aldeia toda. Em 1716, um caso ocorrido na residência de Samuel Wesley, pai de John Wesley, cofundador do metodismo, em Epworth, foi divulgado por diversos autores da época, com base em cartas escritas, principalmente pelo casal Wesley. Em 12 de janeiro de 1717, escrevia a senhora Wesley: uma noite fez tal barulho no quarto sobre nossas cabeças como se diversas pessoas estivessem andando, inclusive subindo e descendo as escadas velozmente, e era tão forte que pensamos que as crianças poderiam estar amedrontadas.
Seu pai e eu, então, levantamos e descemos no escuro para acender uma vela. Assim que chegamos ao pé das escadas, abraçados um ao outro, do meu lado parecia como se alguém tivesse esvaziando uma bolsa de dinheiro em meu pé e do dele, como se todas as garrafas sob as escadas, e eram muitas, tivessem sido violentamente quebradas em milhares de pedaços. Passamos do hall para a cozinha, conseguimos uma vela e fomos ver as crianças. Na noite seguinte, seu pai conseguiu que o Sr. Ole ficasse em nossa casa e todos nós, juntos, nos sentamos até 1 ou 2 horas da manhã e ouvimos os barulhos como sempre. Algumas vezes fazia um barulho como a rolagem de um guincho, em outras ocasiões, como aquela noite que o Sr. Ole estava conosco, como um carpinteiro plainando pranchas. A filha de Weasley, Ethel Weasley, seria o centro dos fenômenos. Ela foi encontrada tremendo fortemente em seu sono quando os barulhos ocorreram. Ao tempo de Kardec, registros desses fenômenos já se tornavam mais frequentes. Conan Doyle, referindo-se aos irmãos de William Davenport, famosos médiuns norte-americanos, descreve várias ocorrências verificadas por ocasião de sua passagem em Londres, noticiadas pelos jornais Times, Daily Telegraph, Daily News e outros. Entre elas, por exemplo, uma manifestação acontecida em outubro de 1864, na presença de importantes autoridades, jornalistas e pesquisadores da época. Um dos Davenport e M.R. Fry ficaram sentados entre nós. 2 cordas foram atiradas a seus pés e em 2 minutos e meio estavam eles amarrados de pés e mãos, com as mãos para trás, fortemente atadas às cadeiras e estas amarradas a uma mesa próxima. Enquanto esta operação se realizava, o violão foi erguido da mesa e tocou ou flutuou em volta da sala e por cima da cabeça de todos, tocando de leve um ao outro. Então uma luz fosforescente foi tirada de um para outro lado, por cima de todos. O peito, as mãos ou as costas de vários dos presentes foram simultaneamente tocados, batidos ou arranhados por mãos, enquanto o violão flutuava no ar, agora próximo do teto, e batia na cabeça e nos ombros dos menos felizes. As campainhas soavam aqui e ali, e uma leve vibração era mantida no violino. Os 2 tamborins pareciam rolar para lá e para cá pelo chão, ora sacudidos violentamente, ora tocando nas mãos e nos joelhos dos circunstantes, sendo que todas essas coisas eram sentidas ou ouvidas simultaneamente. Segurando um tamborim, M.R. Hideout perguntou se o mesmo poderia ser tirado de suas mãos. Quase que instantaneamente o instrumento foi arrebatado. Ao mesmo tempo Lord Bury fez a mesma pergunta e houve uma tentativa de arrebatamento do tamborim que ele segurava fortemente. Então M.R. Fry perguntou se lhe poderiam tirar o paletó. Imediatamente ouvimos um puxão violento e aconteceu a coisa mais notável. Uma luz foi acesa antes que o paletó saísse de M.R. Fry, tirado por cima. Voou para o candelabro onde ficou pendurado por um instante e depois caiu no chão. Já notava Kardec, em 1861. As manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e pancadas. Degeneram, por vezes, em verdadeiro estardalhaço e em perturbações. Móveis e objetos diversos são derribados, projetis de toda sorte são atirados de fora para dentro. Portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis, ladrilhos são quebrados, o que não se pode levar a conta de ilusão. Tais ocorrências foram cuidadosamente avaliadas pelo codificador e, até alguns casos de grande repercussão, em sua época, chegaram a ser citados na Revue Spirit. Entre eles, por exemplo, o célebre episódio do espírito batedor de Bergzabern, na Baviera, cuja ação durou 8 anos, edições de maio, junho, julho, 1858, o da Rua des Noailles, em Paris, em que a vítima principal, uma doméstica, chegou a receber sérios ferimentos, agosto, 1860,
o de São Petersburgo, Rússia, com a produção, também, de golpes violentos, vindos, aparentemente, do vazio, abril, 1860. Geralmente, esses fenômenos ocorrem pela ação de espíritos que, muitas vezes, agem mais por leviandade que por maldade, mas também, vingança, tornando-se tão nocivos que chegam a afetar o próprio psiquismo dos envolvidos. Kardec, há século e meio, já observava. Tais fatos assumem, não raro, o caráter de verdadeiras perseguições. Conhecemos 6 irmãs que moravam juntas e que, durante muitos anos, todas as manhãs encontravam suas roupas espalhadas, rasgadas e cortadas em pedaços, por mais que tomassem a precaução de guardá-las a contil-chave. A muitas pessoas tem acontecido que, estando deitadas, mas completamente acordadas, lhes sacudam os cortinados da cama, tirem com violência as cobertas, levantem os travesseiros e mesmo as joguem fora do leito. Fatos destes são muito mais frequentes do que se pensa, porém, as mais das vezes os que deles são vítimas nada ousam dizer, de medo do ridículo. Somos sabedores de que, por causa desses fatos, se tem pretendido curar, como atacados de alucinações. No Brasil, as manifestações poltergeist têm acontecido em vários lugares. Graças ao trabalho de Hernani G. Andrade, vários desses casos foram registrados e fotograficamente documentados os seus vestígios. Entre as várias ocorrências investigadas, constam os fenômenos acontecidos, em 1973, no bairro do Ipiranga, São Paulo, e na cidade de Mogi das Cruzes. No primeiro caso, a família foi atormentada por movimento de móveis, levitação de objetos, fenômenos de pirogenia, ruídos, desordem e destruição de objetos. O professor Andrade assim descreve o ocorrido. Durante o tempo de ação do poltergeist, surgiram, em razão de aportes objetos usados em práticas de magia negra, em terreiros, fotografias de algumas pessoas da casa, espetadas com alfinetes e embrulhados em fitas coloridas e cabelos. Certa ocasião foram assim teleportadas e atiradas no interior da casa, à vista de todos, baratas vivas embrulhadas em pequenos pedaços de pano costurados em seus rebordos. As vítimas nunca puderam saber quem poderia ter-lhes feito tais malefícios. Simplesmente pareciam ignorar a origem dos mesmos. Os fenômenos cessaram após os rituais executados no local por um grupo de candomblé, religião afro-brasileira. O segundo caso, de Mogi das Cruzes, refere-se a um chefe de família que, em se desentendendo com uma sua vizinha, foi por ela ameaçado. Algum tempo depois, surgiram fenômenos de combustão, pirogenia, levando a família a instalar-se em nova residência. Os fenômenos, todavia, reapareceram. Logo passaram a surgir, diariamente, focos de combustão que acabaram por destruir todas as roupas e mobília do casal, terminando por provocar um início de incêndio no telhado da casa. Durante as ocorrências, apareciam frases obscenas e ameaçadoras misteriosamente escritas nas paredes ou em pedaços de papel, assim como portes de velas acesas. Em outra obra, Guimarães Andrade, um dos maiores pesquisadores contemporâneos do poltergeist, observa: infelizmente, um poltergeist nem sempre se mostra passageiro e benigno. É mais provável que ele volte a manifestar-se reiteradas vezes, de maneira insólita e inesperada, furtando-se à observação e ao controle das pessoas. Lenta e determinadamente, irá desmantelando a casa onde se instalou, criando uma atmosfera de permanente desordem e também de aflitiva apreensão. À noite poderão ouvir-se vozes e ruídos estranhos, pancadas e estrondos, seguidos de inúmeros focos de incêndio. Ninguém conseguirá dormir em paz. Ao esgotamento físico dos moradores da casa infestada, seguir-se-á a desnutrição. Surgem detritos repugnantes na comida. As panelas são levitadas e tiradas ao chão,
derramando tudo e formando uma imundícia que desafia qualquer tentativa de limpar e pôr em ordem os objetos da casa. Alguns deles levam muitos anos para extinguir-se. Outros são mais benignos e logo cessam. Os mais temíveis são aqueles que provocam incêndios. A variedade é grande, mas todos eles apresentam características em comum: queda de pedras, movimento de objetos, ruídos, objetos que saem ou entram em recintos totalmente fechados, etc. Os poltergeists têm vida variável. Alguns duram horas, outros permanecem alguns dias, meses ou anos em atividade, cessam espontaneamente, ou aparentemente em virtude de alguma providência, tal como o exorcismo, as sessões mediúnicas, cerimônias de umbanda ou candomblé, etc. Às vezes, voltam à atividade de maneira recorrente, isto é, duram algum tempo em efervescência e tornam a cessar, sem motivo ou supostamente devido a providências como as já mencionadas, considerando-se os danos materiais, psíquicos e físicos sofridos pelas pessoas perturbadas pelos poltergeists. Chega-se à conclusão de que eles são altamente nocivos e suficientemente agressivos para merecerem a atenção e os cuidados que se aplicam a determinadas pragas predatórias. No rol dos fenômenos ectoplásmicos, as ocorrências poltergeist figuram como das mais singulares e chocantes, servindo, sem dúvida, ao despertamento dos incrédulos e materialistas para a existência do mundo espiritual. Segunda parte. 1. Desenvolvimento mediúnico. Com o advento do espiritismo, a mediunidade passou a ser compreendida em seu verdadeiro significado, como um valioso recurso de que dispõe o ser humano para sua evolução espiritual. Nesse sentido, Kardec, em seu genial trabalho pioneiro, não só analisou e catalogou os tipos de médiuns, então conhecidos, à sua época, como estabeleceu diretrizes seguras para o real aproveitamento evolutivo das possibilidades mediúnicas de que todos dispõem. Século e meio depois, com a criação de milhares de centros e núcleos espíritas, em todo o mundo, e com extraordinária multiplicação de obras dedicadas ao estudo da mediunidade merecendo, no Brasil, menção especial às obras escritas por intermédio de Francisco Cândido Xavier, a preocupação com a necessidade de aprimorar o trabalho mediúnico, com vistas nos resultados superiores, encontra-se cada vez mais presente, com a criação de programas dirigidos à educação do médium, visando prepará-lo para o exercício racional e responsável das suas faculdades. Os chamados cursos ou ciclos de desenvolvimento mediúnico cumprem tal finalidade oferecendo processos de aprendizagem que possibilitam o aprimoramento do desempenho mediúnico. Esse aprimoramento deve verificar-se em dois níveis, doutrinário e técnico mediúnico. Imprescindível, pois, para isso, a instrução doutrinária, com ênfase para a teoria da mediunidade e a orientação moral, e o exercício mediúnico destinado ao pleno aproveitamento das potencialidades mais evidentes. Importante que o candidato ao aperfeiçoamento mediúnico participe, sempre que possível, de um programa assistencial, que, aliás, muito contribuirá para sua sensibilização e autodisciplina. A expressão desenvolvimento mediúnico pode sugerir aos neófitos que se trata de um meio de produção automática de médiuns, à maneira de um processo industrial, noção que nada tem com a verdade. Ora, a mediunidade é uma faculdade que se manifesta sempre espontaneamente, não cabendo nenhuma insistência em sua manifestação, sob pena de intercorrência de fenômenos menos agradáveis. Assim, embora a mediunidade seja inerente a todo ser humano, a história evolutiva de cada indivíduo dita, geralmente, a existência de um tipo de mediunidade que, no período de desenvolvimento mediúnico, pode apresentar-se mais ostensivo do que outros, ainda que, às vezes, o médium em aperfeiçoamento possa manifestar outras qualidades. E pode ocorrer que, no início, a pessoa nada manifeste de perceptível, devendo aguardar nova oportunidade, se for o caso. Comum,
durante o ciclo de desenvolvimento, o desabrochamento da mediunidade psicofônica, da vidência, da audiência e do desdobramento. Às vezes, surge, também, a psicografia. Fica clara, desde logo, a responsabilidade que tem o orientador de um grupo de desenvolvimento mediúnico, o qual, seguramente, deve ter suficientes conhecimentos doutrinários, idoneidade moral e grande experiência, para poder coordenar e conduzir o aprendizado mediúnico, esclarecendo e aconselhando, fraternalmente, os que procuram habilitar-se ao delicado e complexo mister de intermediar os espíritos. Nesse afã, o orientador não pode, também, deixar de ser prudente em suas avaliações, sob pena de comprometer o desenvolvimento de potenciais qualidades mediúnicas. Outro dado a ser observado é que cada médium tem suas características. Assim, um mesmo espírito pode transmitir a mesma ideia por vários médiuns, expressando-se, de forma diferente por cada um. Ocorre que o espírito é obrigado a comunicar-se com os recursos que o medianeiro possa disponibilizar-lhe, a envolver as aquisições culturais de sua jornada evolutiva, o que diz, naturalmente, com a sua própria história espiritual. Daí, a possibilidade da manifestação xenoglóssica, em que o comunicante, encontrando no subconsciente do médium os elementos de que precisa, fala ou escreve em língua atualmente esquecida e cuja existência pode, até, remontar a antigas civilizações. De se notar, ainda, a respeito, que, embora possam ser vários os espíritos a se manifestarem psicograficamente, a caligrafia do médium permanece sendo basicamente a mesma. As exceções ocorrem com médiuns mais aprimorados, que, em transe inconsciente, podem servir a manifestações que reproduzem, não só a caligrafia do comunicante, como sua própria assinatura. No processo de desenvolvimento técnico mediúnico, especialmente no caso da vidência, que, quase sempre, é acompanhada da audiência, há que se ter particular cuidado com a chamada pseudovidência, produto da imaginação ou de falsas interpretações, embora a inexistência de má-fé, propriamente, por parte do médium, que, particularmente na vidência interna, pode confundir o que é seu, com o que não é. Daí, a sábia recomendação de Kardec. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas é uma das de que convém esperar o desenvolvimento natural, sem o provocar, em não se querendo ser joguete da própria imaginação. Quando o germen de uma faculdade existe, ela se manifesta de si mesma. Em princípio, devemos contentar-nos com as que Deus nos outorgou, sem procurarmos o impossível, por isso que, pretendendo ter muito, corremos o risco de perder o que possuímos. Outro dado a ser considerado é que nem sempre o médium vê, realmente, um espírito, um ambiente ou qualquer aspecto do mundo espiritual, sendo, até, comum que os espíritos influenciem o médium desprendido, que todo fenômeno mediúnico começa com o maior ou menor desprendimento do medianeiro traço, projetando em sua mente imagens por eles criadas, formas pensamento, que passam a ser descritas como se fossem reais. Na verdade, às vezes, é muito difícil ao vidente diferenciar o real, do virtual, observando-se, entretanto, que na vidência externa, o médium tem melhores condições de perceber o que ocorre. Mostram esses fatos que, numa reunião mediúnica, não se deve esperar que as descrições dos médiuns videntes sobre dada ocorrência apresentem-se inteiramente coincidentes, exigindo, aliás, atenção por parte do orientador dos trabalhos de desenvolvimento, para os casos em que, após uma primeira descrição por parte de um médium, manifestem-se outros, como é comum, relatando vidências coincidentes com aquela. De qualquer modo, o vidente, com o tempo, apoiado na humildade e honestidade, poderá tornar-se instrumento dos mais preciosos, nos programas de auxílio espiritual. Outro fenômeno a requisitar atenção é o desdobramento, em suas várias nuances. O transe,
As descrições do médium e outros detalhes fornecem elementos de avaliação ao orientador experimentado. Já os médiums de ectoplasmia que, não raro, são dotados de outras faculdades mediúnicas, exigem tratamento mais específico. A produção dos fenômenos que protagonizam, às vezes, não se subordinam, propriamente, ao seu controle consciente e, excluindo seus serviços relacionados com a terapia ectoplásmica, psicocirurgia, passes, etc., podem até, como visto, ocorrer aleatoriamente. Sistemas de desenvolvimento. Observa-se, hoje, a existência de múltiplos sistemas de desenvolvimento mediúnico, atendendo, como visto, às peculiaridades de cada comunidade espírita. Alguns centros adotam programas que comportam 4 anos de aprimoramento, outros, 3 ou 2. Comunidades há, que não têm fixada nenhuma duração fixa para os ciclos de desenvolvimento. Depois de certo tempo, os médiuns que manifestam ostensivamente suas faculdades, cumprido o programa de instrução doutrinária, são encaminhados aos serviços mediúnicos regulares da instituição. Os que não o tenham manifestado poderão dedicar-se a outros programas de aperfeiçoamento espiritual, que assim ser a vontade de servir pode propiciar. Cada centro ou comunidade adota, naturalmente, o sistema que mais diz com seus propósitos. Todavia, de uma maneira geral, não é aconselhável a formação de grandes grupos de desenvolvimento, como, às vezes, se observa em instituições de maior frequência, em que as pessoas se sentem distantes entre si, em detrimento da harmonia e da fraternidade que devem presidir as reuniões de aprendizagem e aprimoramento mediúnico, além de que o justo atendimento pessoal pode ser prejudicado. Preferível, nessas comunidades, a organização de grupos menores, em que o contato do orientador é mais imediato e em que as pessoas, conhecendo-se mais de perto, facilitam a harmonização e, de consequência, a melhor atuação espiritual. Nesse caso, cumprido determinado período de aprendizagem doutrinária e exercício mediúnico, os que não manifestarem mediunidade mais ostensiva, e, às vezes, os são em maioria, poderão ser encaminhados a outras atividades da instituição, sendo os demais chamados a compor um grupo maior, constituído por médiuns provindos dos vários grupos de desenvolvimento, para que, aperfeiçoando-se, habilitem-se ao trabalho de auxílio, propriamente. Em centros que não sejam de alta frequência, mais motivo há, naturalmente, para não reunir os candidatos ao desenvolvimento, em grupos que dificultam o estabelecimento de um clima de amizade e solidariedade, comprometendo a harmonia e o auxílio espiritual. 2. No serviço mediúnico. Os grupos mediúnicos. Os grupos de serviço mediúnico, propriamente, compostos por médiuns que já passaram pelo ciclo de desenvolvimento, não devem ter, como já lecionava Kardec, um número excessivo de pessoas, a fim de que os resultados sejam realmente satisfatórios. Para um resultado ideal, aconselhável que o número de membros de um grupo, médiuns, dialogadores, passistas e assistentes, seja tal, que torne possível um relacionamento muito fraterno entre todos, essencial à harmonização espiritual. Um trabalho mediúnico produtivo, de efetiva repercussão espiritual, imprescinde de certas condições, consideradas realmente essenciais. O seguir, algumas indicações a respeito. O dirigente. A direção de um trabalho mediúnico deve, naturalmente, estar em mão de pessoas preparadas, que têm um bom conhecimento doutrinário e comprovada experiência em relação à prática mediúnica. Fraterno e compreensivo, deve mostrar condições de orientar os companheiros e ajudar os espíritos que se comunicam, com afabilidade e bom senso. O dialogador. O dialogador, doutrinador, deve também, obviamente, não só conhecer a doutrina, mormente no que se refere à mediunidade, como ser capaz de manter uma conversação com um espírito que, eventualmente se mostre perturbado,
de modo que lhe esclareça o raciocínio e lhe suavize as dores, tanto quanto possível. Em seu contato com o médium, aconselhável que o dialogador aguarde a efetiva manifestação do espírito, para, então, passar a atendê-lo, sempre com cordiais expressões de boas-vindas. Muitas vezes, pelas expressões, respiração e eventuais gestos do médium, o dialogador é levado ao seu imediato atendimento, quando, às vezes, o comunicante se encontra apenas no início da mediunização, sem condições, ainda, de se manifestar normalmente. Nesse caso, a insistência do dialogador pode provocar uma resposta do médium, que não seja, propriamente, do espírito, prejudicando todo o processo. Importante a paciência e o discernimento para que tudo aconteça a seu tempo, a fim de que o médium não se condicione negativamente, comprometendo, até, a sua participação. Recomendável, também, que o dialogador se abstenha de impor as mãos sobre o médium durante a comunicação. Não só é desnecessária tal prática, a caracterizar, por vezes, verdadeiro hábito, como pode até incomodar o médium mais sensível. Dirigindo-se ao espírito, o dialogador deve ter em mente que se trata de um ser humano, que pode estar passando por um grande sofrimento, precisando de esclarecimento e agasalho afetivo. De certa forma, o dialogador deve atuar como um psicoterapeuta, e não como um instrutor arrogante, evitando, pois, discutir com o comunicante, fugindo, assim, a todo debate, pois o momento de atendimento não comporta nenhum exercício de dialética. Deve, sim, o dialogador, depois de ouvir, serenamente, a exposição do espírito, procurar captar do interlocutor seus desejos, sua situação espiritual, suas necessidades e intenções, para, depois, iniciar um diálogo efetivo, que possa contribuir para o seu reequilíbrio emocional, favorecendo a intervenção dos benfeitores espirituais em seu benefício. Deve, enfim, aprimorar-se para que seu contato com os espíritos encaminhados ao seu atendimento seja sempre feito por meio de um diálogo fraterno, sustentado pela piedade e pela empatia, sendo certo que a compreensão da necessidade alheia é o elemento fundamental numa tarefa de auxílio efetivo. Valiosas, a propósito, as recomendações do espírito Hans Zwig, por intermédio de Raul Teixeira. Quando dialogues com os desencanados, se te cabe tal função nos serviços mediúnicos, não te feches no preconceito, supondo que estejas em condições gerais melhores que as deles, só porque és o esclarecedor. Não, mostra-te simples, aberto para ouvir, seja o que for que te digam, respondendo o que te seja possível, com espírito de verdadeira compreensão, exercitando a difícil humildade. Pensa em quem te aborda através do megafone mediúnico, como se te fosse um ser amigo, um familiar querido ou um adversário ideológico em estado de obnubilação psicológica, ou padecendo sério embotamento da razão ou bloqueio do sentimento, mas necessitado, por isso mesmo, da tua indulgência, da tua paciência, da tua fraternidade. Analisa os sentimentos que inundam o teu coração, quando estás conversando com os irmãos do além, e faze-te mais lúcido e claro nos diálogos, mais dócil e sensível no trato das suas mazelas, mais compreensível para com suas limitações. Quanto a ti que esclarece, esclarece-te também. Quanto a ti que apontas caminhos, caminha pelos mesmos trilhos que indicas. Quanto a ti que propões as lições de Jesus como roteiro seguro aos desencanados, não deixes de ter essas mesmas lições como mapa capaz de nortear também a tua vida, a fim de que tenhas a decantada autoridade moral e para que des força de documento às tuas palavras. Casos em que o dialogador, dadas as precárias condições do espírito trazido à comunicação, necessita lançar mão de recursos extras, em seu benefício. Há um espírito, por exemplo, que se apresenta em estado de grande crise, a refletir a situação em que se encontrava no momento de sua desencarnação, contorcendo-se de dor, com falta de ar,
tosse e outros sintomas que impedem, sequer, de prestar atenção às palavras do dialogador, este poderá oferecer-lhe, à luz de uma prece, um medicamento que se materializa aos seus olhos, graças à ação dos supervisores espirituais, utilizando os recursos disponibilizados pelos assistentes. O efeito é geralmente imediato, possibilitando o diálogo esclarecedor. Desnecessário lembrar que, em grande parte dos casos, os espíritos conduzidos ao atendimento ignoram que já deixaram o corpo físico, guardando em sua mente as sensações que experimentavam quando ainda encarnados. De outro lado, como se sabe, muitos espíritos, mesmo conscientes de sua condição de desencarnados, podem mostrar grande dificuldade de se comunicar, como ocorre com os alcoólatras e drogados em geral. De acordo com o grau de consciência e autocontrole que lhes resta, é possível esclarecê-los e prestar-lhe o auxílio de que necessitam com o apoio, obviamente, dos espíritos responsáveis pelo trabalho. Em casos mais difíceis, receberão, certamente, cuidados especiais por parte dos médicos espirituais, para que, no devido tempo, possam alcançar o necessário equilíbrio. Entre os recursos de que pode dispor o dialogador, principalmente, nos casos de desobsessão, a regressão de memória do espírito comunicante tem sido bem comum, contribuindo significativamente para que este, dando-se conta do seu passado, consiga apagar seu ódio, sua sede de vingança, contra a pessoa que se recomenda ao auxílio da espiritualidade superior, hoje sua vítima, ontem seu provável algoz. A propósito, à luz da lei da causalidade espiritual, mostra bem André Luiz os recursos de que podem dispor os mestres espirituais no serviço de auxílio. Descrevendo uma reunião mediúnica, refere-se o autor a uma espécie de condensador ectoplásmico capaz de registrar as imagens projetadas pelo espírito. Alguns excertos de sua descrição já servem à plena compreensão de sua lição. Aquele aparelho, informou Aulus, gentil, é um condensador ectoplásmico. Tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante, não só para nossa observação, mas também para a análise do doutrinador, que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano. Evidentemente, a engrenagem de semelhante mecanismo deve ser maravilhosa, exclamou Hilário sob forte impressão. Nada de espanto, alegou o orientador, o hóspede espiritual apenas contempla os reflexos da mente de si mesmo, a maneira de pessoa que se examina, através de um espelho. Mas, se estamos à frente de um condensador de forças, considerei, precisamos concluir que o êxito do trabalho depende da colaboração de todos os componentes do grupo. Exato, confirmou o assistente. As energias ectoplásmicas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados, em favor de irmãos que ainda se encontram semimaterializados nas faixas vibratórias da experiência física. Entende-se, do exposto, quão extraordinária é a dedicação da espiritualidade superior, na prestação de socorro aos desencarnados ainda estacionados nas faixas de perturbação. Cumpre ao dialogador estar atento a todas as possibilidades disponíveis, cuidando, com um adequado comportamento, de sua sintonia com as dimensões espirituais superiores, para que não lhe falte a assistência e a preciosa intuição, às vezes, acompanhada da vidência, quando há tal possibilidade no delicado trabalho de assistência aos espíritos em sofrimento, tão necessitados de seu amoroso auxílio. O médium. A mediunidade a serviço do próximo é a grande oportunidade que nos concede a espiritualidade superior para o reequilíbrio de nosso perispírito, superando, gradativamente, os desajustes oriundos de nossas ações pretéritas, que nos levaram à desarmonização com o bem. Assim, cada qual tem a sensibilidade e as possibilidades mediúnicas que melhor lhe servem para o seu avanço evolutivo, compensando,
Com sacrifício e abnegação ao trabalho mediúnico em benefício de encarnados e desencarnados, os sofrimentos causados, no passado, aos nossos semelhantes. Na verdade, a possibilidade de trabalhar mediunicamente pelos outros é uma dádiva divina, a ser bem compreendida, respeitada e aproveitada. É com acento circunflexo que o exercício da mediunidade, como lembra Manuel Filomeno de Miranda, por intermédio de Divaldo Pereira Franco, proporciona a sintonia com as elevadas esferas espirituais, nas quais o medianeiro aure conforto, inspiração e inegável alegria de viver, em decorrência dos conteúdos psíquicos e emocionais que frui. Lamentavelmente, antes de Kardec, desvios na tarefa mediúnica ocorreram, mas, com o advento do Espiritismo, construiu-se, já, um extraordinário manancial de conhecimentos em relação à mediunidade, que serve de verdadeiro farol aos aprendizes que somos todos nós. Alguns fatores importantes para o bom desempenho mediúnico merecem ser citados. 1. Disciplina. A ordem é essencial para o bom êxito de qualquer trabalho. Importante observar o horário, a assiduidade que é programa estabelecido, facilitando a tarefa dos espíritos e correspondendo ao esforço que desenvolvem em benefício de seus assistidos. 2. Harmonia. Para que haja uma adequada sintonia com os espíritos que supervisionam as atividades de um grupo mediúnico, imprescindível que todos seus componentes se encontrem plenamente harmonizados entre si. Isso significa a ausência de ressentimentos e outros sentimentos negativos, que possam perturbar a cadeia de solidariedade e de amizade que entre todos deve existir. De se lembrar, a propósito, que uma boa maneira de conservar a harmonia em um grupo é o médium, em suas preces, orar por cada companheiro de equipe, eliminando, assim, qualquer resíduo de malquerença ou antipatia e fortalecendo os laços de fraternidade que entre todos devem imperar. 3. Vigilância. Importante a constante lembrança da recomendação de Jesus, grafada por Marcos, Mar. 13:33, vigiai e orai. O espírito esclarecido sabe do cuidado que deve ter com os pensamentos, com a palavra e com as ações. E o médium, em exercício, dada, mesmo, sua sensibilidade, deve exercitar-se na anulação das infiltrações mentais que, particularmente, possam levá-la ao descontrole emocional, um dos fatores que mais prejudicam o desempenho mediúnico. Recomendável, aliás, que o médium esteja especialmente atento nos dias de seu trabalho mediúnico, e nos que o antecedem, quando pode estar sujeito a um processo de aproximação de um espírito necessitado, que transite por acentuada perturbação e que deva ser encaminhando ao esclarecimento por seu intermédio, sob a ação dos tutelares espirituais. Caso aqui, diante das precárias condições do espírito a ser socorrido, essa aproximação é promovida com bastante antecedência, até, para que a conexão entre os perispíritos possa ser feita de forma gradual e suportável para o médium. A qualidade do pensamento é determinativa da saúde ou da doença, da tristeza ou da alegria, do sucesso ou do fracasso, do nosso progresso espiritual ou não, pois, pelo princípio da sintonia, atraímos sempre como companhia os espíritos que conosco se identificam mentalmente. Fácil, então, compreender como é importante a autovigilância do médium, diante da responsabilidade que tem como medianeiro do plano espiritual. Lembra, a propósito, o espírito Odilon Fernandes, por intermédio de Sebaxeli. Em mediunidade, tudo é uma questão de sintonia. O médium que estabelece sintonia com as trevas pode, se desejar, estabelecer sintonia com a luz, e vice-versa. O homem caminha para onde direcione o pensamento. O médium leviano e irresponsável atrairá para si a companhia de espíritos que se transformarão, por um tempo mais ou menos longo, em seus inquilinos, se viciando-lhe as forças, exaurindo em suas energias e adoecendo-lhe as faculdades. Por isto,
A vigilância nos médiuns há de ser uma constante necessidade, e ao medianeiro que desejar saber qual o tipo de influência que se encontra exposto, bastará a análise de seus pensamentos e anseios de caráter pessoal. A consciência de seu compromisso com a mediunidade a serviço do bem, e com os espíritos que o assistem, determina mudanças no comportamento do médium, levando-o a cuidar-se mais em relação à sua moral. Evidentemente, sendo a mediunidade uma faculdade inerente a todo ser humano, o medianeiro pode servir tanto às trevas, como à luz, de acordo com as suas condições, mas, se já tem uma percepção mais avançada da realidade espiritual e da lei da evolução, dedicar-se-á com mais atenção à sua transformação íntima, facilitando sua sintonia com os benfeitores espirituais, em direção a resultados mais significativos para o seu progresso espiritual. Nesse caminho, importante é ter presente que as quedas morais de qualquer natureza, refletindo nossa condição, longe de desestimular o aprendiz de boa vontade, deve motivá-lo a vigiar-se e a disciplinar-se de modo que supere, gradativamente, seus impulsos negativos, crescendo em amorosidade e tornando-se, assim, um instrumento superior dos mestres espirituais. Importante, ainda, algumas considerações relacionadas com o desempenho mediúnico, propriamente, em uma reunião de esclarecimento e encaminhamento dos espíritos que se recomendam ao atendimento do grupo. Humilde e honesto, o medianeiro psicofônico deve intermediar a comunicação com o espírito de absoluta lealdade ao pensamento do comunicante. Isso, todavia, não impede que controle o processo, devendo, diante das condições ou das interações do manifestante, pôr-se de guarda, contendo e filtrando suas palavras para que a ordem do trabalho não seja perturbada. Elucidativa a lição que André Luiz transmite, a respeito, pela mediunidade de Francisco C. Xavier. Observei que leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia, desligada do veículo físico, ao cérebro da entidade comunicante, embora senhoreando as forças de Eugênia. O hóspede enfermo do nosso piano permanece controlado por ela, a quem se imanta pela corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. Efetivamente apossa-se ele temporariamente do órgão vocal de nossa amiga, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio, por intermédio das energias dela. Mas Eugênia comanda, firme, as rédeas da própria vontade, agindo qual se fosse enfermeira e concordando com os caprichos de um doente, no objetivo de auxiliá-lo. Esse capricho, porém, deve ser limitado, porque, consciente de todas as intenções do companheiro infortunado a quem empresta o seu carro físico, nossa amiga reserva-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Pela corrente nervosa, conhecer-lhe as palavras na formação, apreciando-as previamente, de vez que os impulsos mentais dele lhe percutem sobre o pensamento como verdadeiras marteladas. Pode, assim, frustrar-lhe qualquer abuso, fiscalizando-lhe os propósitos e expressões, porque se trata de uma entidade que lhe é inferior, pela perturbação e pelo sofrimento em que se encontra, e a cujo nível não deve arremessar-se, se quiser ser-lhe útil. Tem o dever de colaborar na preservação da ordem e da respeitabilidade na obra de assistência aos desencarnados, permitindo-lhes a livre manifestação apenas até o ponto em que essa manifestação não colida com a harmonia necessária ao conjunto e com a dignidade imprescindível ao recinto. Nesse episódio o autor refere-se à psicofonia consciente ou semiconsciente, mas também no transe inconsciente, o médium, principalmente se dotado das necessárias condições morais, pode, perfeitamente, exercer o controle sobre a manifestação do espírito. É o que mostra André Luiz, em outra passagem. A médium desvencilhou-se do corpo físico, como alguém que se entregava a sono profundo, e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroava. Clementino não teve necessidade de socorrê-la.
parecia feita àquele gênero de tarefa. Ainda assim, o condutor do grupo amparou-a, solícito. Dela partiam fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente e o recém-chegado, em vista disso, não obstante senhor de si, demonstrava-se criteriosamente controlado, tentava gritar impropérios, mas debalde. A médium era um instrumento passivo no exterior, entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquista inalienável, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Tanto quanto possível, deve o médium, também, controlar gestos e altura da voz, operando a serviço do necessitado sem perturbar seus companheiros de trabalho. Servindo as expressões emocionais do comunicante, pode o médium, perfeitamente, conter os exageros, a refletirem, às vezes, suas próprias tendências. Por último, merece atenção a postura do médium, principalmente no transe consciente ou semiconsciente, diante do dialogador. Como se sabe, numa comunicação consciente, verifica-se um processo de interação mental entre os seus protagonistas. Tanto pode o espírito atuar sobre o pensamento do médium, como este, também, influenciar a mente daquele. Assim, em meio a uma comunicação, o médium pode, sem que mesmo perceba, influir de tal modo na mente do espírito que este passa a expressar o pensamento daquele, sem mesmo dar-se conta. Significa que o médium pode, também, transmitir-lhe, telepaticamente, seus sentimentos, levando o comunicante a registrá-los como seus. Tal processo não se confunde com o chamado animismo, em que a manifestação é só do médium. Tal fato tem registro mais comum do que se possa imaginar e especialmente verificável em certas comunicações em que o médium, no acompanhamento consciente do diálogo mantido entre o instrutor e o espírito, interfere de tal modo, com seus pensamentos, que pode até levar o comunicante a opor-se ao dialogador, contestando sistematicamente seus argumentos e comprometendo o programa de ajuda estabelecido pelos benfeitores espirituais. Ocorrências como essas acontecem, às vezes, nos casos em que a relação de simpatia existente entre o médium e o dialogador não é das mais ostensivas, levando o primeiro a interferir indebitamente na comunicação, em prejuízo dos resultados. Tema a merecer também abordagem é o que diz respeito com a chamada intermitência mediúnica, suspensão temporária das manifestações. Diversas são suas causas, mas, em princípio, o médium não deve preocupar-se em demasia com o que lhe ocorre, sem deixar, todavia, de prestar-lhe a necessária atenção, pois vezes há em que a suspensão acontece por sua invigilância e irresponsabilidade, o que, aliás, pode levar até a perda de oportunidade no serviço mediúnico. Comumente, quando se trata de um médium atento à sua responsabilidade e aos cuidados pessoais daí decorrentes, a suspensão provisória das manifestações pode significar um repouso que lhe é concedido, muitas vezes, devido à sua saúde, para que possa bem recuperar-se. Assinala, a propósito, Kardec, que a suspensão das comunicações demonstra, às vezes, solicitude do espírito para com o médium, a que consagra a afeição, tendo por objetivo proporcionar-lhe um repouso material de que o julgar necessitado, caso em que não permite que os outros espíritos o substituam. Casos há em que, numa reunião, nenhum espírito se manifeste pelo médium, dada a programação estabelecida pelos responsáveis espirituais pelo trabalho. Tal fato, aliás, pode ocorrer em mais de uma reunião, sem que o médium deva com isso preocupar-se. É com acento circunflexo que, como visto, a sintonia é elemento fundamental em qualquer manifestação, principalmente na mediunização psicofônico-psicográfica. E como a sintonia diz, de certo modo, com afinidade, acontece que os espíritos são trazidos à comunicação por meio dos instrumentos que, dadas as linhas de afinidade energética existentes, possibilitam a sintonia necessária à produção do fenômeno.
Como os espíritos trazidos ao serviço de atendimento mediúnico devem comunicar-se por intermédio de quem lhes favoreça a sintonia, alguns médiuns do grupo poderão não registrar nenhuma aproximação espiritual, dada a ausência de condições para os atendimentos programados para determinada reunião. Outras